Olá, querido. Olá, querido do canal Fé e Adoração. Como é que vocês estão? Espero que bem, que Deus possa abençoar cada um que está aqui neste canal. Neste momento, que Deus possa te abençoar. Irmãos, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal Fé e Adoração. Deixe o seu like, compartilhe. E compartilhe, meu querido, nos grupos que vocês têm no WhatsApp. Coloque nos seus status, stories, nos feeds. Nos ajude a evangelizar. Seja você também um missionário do Senhor. Amém? Amados, sem mais delongas, a palavra do Senhor se encontra em Gênesis 37. Nós vamos passear um pouco em Gênesis, de 37 até os 39, 45. A gente vai dar uma passeadinha pela vida de José. Eu quero falar com vocês da fé, da esperança, da perseverança, de não desistir dos seus sonhos, porque assim foi José. José não desistiu dos sonhos dele. E assim foi realizado, assim como ele sonhou. Eu quero dizer para você neste momento, meu irmão, se você está passando por uma dificuldade, uma luta, não se preocupe. Não importa o tempo que vai durar, porque às vezes você pensa que o seu tempo tem que acontecer no seu tempo, mas Deus faz acontecer no tempo dele. Amém? A palavra do Senhor, o tema dessa pregação, ela é de escravo a governador. Um período. Amém? Porque nós já sabemos que José virou governador. Já sabemos que José sonhou. Mas vamos falar do período, vamos falar do que aconteceu, vamos falar um pouco do que pode acontecer na sua vida até o seu sonho ser realizado. Amém? Que Deus possa te abençoar. Abra a tua Bíblia em Gênesis 37. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Meus queridos, repete, 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Irmãos, parando por aqui, José tinha 17 anos quando ele foi escravo, mantido em cativeiro. José ele era pastor de ovelhas. Mas a verdade, quem apacentava as ovelhas eram seus irmãos. Nós sabemos que José tinha 10 irmãos que apacentavam as ovelhas. E nós sabíamos que os irmãos de José, eles eram perversos, eles eram jovens, então eles não obedeciam a seu pai Jacó, Israel como era conhecido. E assim Jacó fez de José o seu leva e traz, vamos dizer no ditado popular, mas ele foi feito de fiscal dos seus irmãos. Porque ele ainda era muito moço e não ficava na peregrinação com seus irmãos, apacentando as ovelhas. Mas ia levar recados de seu pai e levar más notícias, ou seja, iria falar o que estava acontecendo durante a peregrinação, durante as viagens que eles faziam para levar as ovelhas para comer, para os pastos. E assim, meu querido, ele foi feito a vida de José. Nenhum irmão gosta do irmão que é fofoqueiro ou que vai levar para seu pai as más notícias, que vai levar para seu pai aquilo que eles estão aprontando. Então, assim, não é que os irmãos deles eram total de perversos. Eles tinham, de fato, uma certa raiva de José, porque José era o queridinho do papai e ele levava tanto boas notícias quanto as más notícias. Então, é isso que a gente precisa entender. Quantos anos José tinha quando foi levado a cativo? José tinha 17 anos. Quando seus irmãos pegaram ele e jogaram no poço. Mas eles jogaram no poço para tentar matar. Sim, alguns queriam matar e outros não queriam. Então qual foi a ideia? Vamos jogar no poço, quando passar os mercadores, nós vamos vender o nosso irmão. Vender, e assim eles fizeram. Então ele foi vendido. Mas, irmão, eu quero dizer algo para você neste momento. Deus, ele nunca esqueceu de você. Deus, ele nunca esqueceu dos projetos e dos planos dele na sua vida. E José, ele tinha 17 anos, e ele era um moço, era um jovem, e ele sonhava, ou seja, os sonhos deles eram os sonhos de Deus? Eram os sonhos de Deus. Mas eram os sonhos que os irmãos dele queriam ouvir? Não, porque às vezes, irmão, o chamado de Deus, o que Deus tinha na vida de José, não era para ser contado.
Porque aquilo ali não era somente um sonho, era uma revelação do que acontecera. Ou seja, era uma promessa de Deus na vida de José. Então, o que eu quero dizer com isso? Irmão, quando você sonhar, quando Deus te fizer uma promessa, eu quero dizer para você, meu querido e minha querida irmã, Deus te fez uma promessa, guarde para você, porque nem todo mundo coaduna do mesmo sonho, dos mesmos ideais, da mesma felicidade que você tem ao sonhar. Então, eu quero te dizer nesse momento, assim como José, um jovem sonhador, Deus fez promessa para que ele fosse um governador em ascensão. Eu vou falar quanto tempo durou esse período de José, dos 17 anos até a idade que ele foi governador. Então tem um período de prova. Mas, mesmo por fazer parte de um plano grande do Senhor, José, ele nunca abandonou os ideais de Deus, nunca abandonou o que Deus tinha para ele. Por exemplo, se Deus ele tem algo para você, meu irmão e minha irmã, não pare no meio do caminho, não deixe os seus sonhos se frustrarem. Às vezes o que você está fazendo é contando para todo mundo, as pessoas que não gostam de você, está contando para as pessoas que têm inveja de você, os sonhos que Deus colocou no teu coração, os planos de Deus na tua vida. Mas você tem que parar para pensar, será que essas pessoas, estes meus irmãos em Cristo, eles querem ver a minha felicidade? Será que esses meus irmãos, eles torcem para que eu vença na vida, para que eu cresça, para que o plano de Deus venha a se cumprir na minha vida? Meu querido, minha querida, nem todo mundo vai regozijar, vai ficar feliz com os teus sucessos, com os planos sendo concretizados nas tuas vidas. Os planos de Deus, ele será concretizado. Mas para isso, meu querido, tem um espaço de tempo. Mesmo José, estando ele em cativo, os irmãos dele lançando ele no poço, ele nunca largou a fé que ele tinha em Deus, porque ali começaram a se fazer os planos de Deus. Precisava passar por aquilo ali tudo. Eu quero dizer para você neste momento, meu irmão, eu quero dizer para você neste momento, minha irmã, que Deus tem um projeto na tua vida. Se Ele tem um projeto, não importa o tempo que vai levar, Ele vai cumprir. Agora, como você vai passar, só depende de você. Porque José, ele foi colocado em cativo pelos seus irmãos, jogaram ele dentro de um poço, ele se machucou, se arranhou, mas aí veio os mercadores e levaram ele. Primeiro ele foi para outro lugar. Depois que eles foram, os ismaelitas levaram ele cativo, depois ele foi para o Egito. Lá no Egito começaram então os planos de Deus. Mas é fácil, meu querido? Mas é fácil, minha querida? Não é fácil. Quando Deus tem um projeto na tua vida, não é fácil. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, vai vir tentações, vai vir provações. E a primeira provação de José foi como? Ele foi preso. Primeiro, ele foi levado para a casa do Potifar, do egípcio, e ele era importante, Potifar era importante no reino, né, de Faraó. Então, assim, Potifar levou para casa. E tudo que José tocava, ou tudo que José fazia, era bem sucedido. E por fazer parte de um plano maior de Deus, o Senhor era com ele, mesmo sendo difícil, mesmo as coisas não dando certo, irmão. Deus tem um plano maior e vai se fazer cumprir. Mesmo passando por dificuldades, que eu vou contar para vocês agora, porque Deus ele tem um projeto maior. Olha só, de quando José começou a sonhar, no capítulo 37, até ele ir para Potifar, passou 2 capítulos, e aqui uma vida inteira que se passou em pouco tempo de vida, de idade. O que é que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É que mesmo passando-se tanto tempo, mentalmente dizendo para você, de sofrimento, havia se passado poucos anos, porque Deus tinha um projeto ainda com José. Eu quero dizer, irmão, que Deus ele tem um plano na sua vida. Assim como o Potifar foi um caminho para que José realizasse os seus sonhos. Ou seja, para que Deus realizasse os sonhos de José. O que aconteceu? Capítulo 39. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas e tinha levado lá. Porque os ismaelitas tinham levado José para lá, e assim o Potifar comprou por ele ser moço, por ele ser jovem, de boa aparência.
E o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Mas, queridos, eu quero dizer, a palavra do Senhor, ela quer dizer o seguinte, que ele foi próspero, mas não quer dizer que aqui já estava realizado o sonho, porque ele continuava escravo, porque ele era um escravo. Mesmo que mais para frente ele não venha a ser tratado por Potifar como escravo, ele já iria ser o administrador de sua casa, ele ainda era escravo, ele estava em cativo ainda. E Deus, ele tem muitos projetos para cada pessoa. E eu quero dizer para você neste momento que Deus, ele antes de realizar os planos dele na tua vida, tu vais passar por muitos problemas. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo já é do maligno, meu querido. Então você vai passar por todas essas barreiras para que Deus venha realizar os sonhos dele na tua vida. E é isso que eu quero dizer para você. Assim como José foi próspero na casa de Potifar, ainda teria uma peregrinação muito grande ainda a se passar para que ele pudesse de fato ser realizados os planos de Deus. Como assim, Luizinho? Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus fez José passar por momentos difíceis, tanto lá naquele poço que os seus irmãos, naquela cisterna seca que os seus irmãos o jogaram, e já aqui na casa de Potifar. Aqui, como diz no versículo 2 do capítulo 39, diz que era próspero. Por que ele era próspero? Porque tudo que ele tocava as suas mãos era próspero. Não tem aquela música que diz que em tudo aquilo que você tocar será grande, tudo aquilo que você tocar será abençoado, tudo aquilo que você tocar será próspero. Eu quero dizer isso para vocês, que Deus, ele tem uma prosperidade na sua vida, e eu quero dizer que você vai conseguir realizar. Então, meu querido e minha querida irmã, que Deus possa abençoar você para que você venha passar por toda a provação, para que você venha ter o galardão de Deus na tua vida e os planos dele cumpridos na sua vida, assim como José teve. E eu quero dizer para você, meu querido e minha querida irmã, não desista dos teus sonhos, mas antes, medita no Senhor de dia e de noite e olhe se vale a pena contar para as pessoas, se vale a pena, entendeu? Olha só, que José, ele mesmo preso, mesmo em cativo, mesmo escravo, ele nunca abandonou os seus princípios, ele nunca abandonou Deus. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, Deus, ele tem planos na vida, não somente de José, assim como teve na vida de José, ele tem na sua vida. Porque às vezes, olha só, você nasceu para vencer, mas para isso você está passando uma dificuldade, está passando uma luta e você vai desistindo. Assim como a mulher de Jó falou, desista, morra, porque você já passou por tudo de ruim. Entendeu? A mulher de Jó não falou para ele amaldiçoar, estendeu Deus e morra. Não, ele só falou, desista, morra, porque você vai ter paz quando morrer. Eu quero te dizer neste momento, meu irmão e minha irmã, que Deus, ele vai mais fazer projetos na tua vida, mais do que você possa imaginar. Assim como diz a palavra do Senhor. Amém? E José, ele não teve somente esse momento difícil. Esses são dois momentos que eu selecionei aqui agora para falar. Mas ele passou por muitos problemas. Um dos problemas, de fato, foi ele passar, né, a decepção de ser escravizado, de ser jogado na cisterna, no poço pelos seus irmãos. E isso sim, de fato, foi uma decepção muito grande, que ele achou que eles estavam brincando e não gostava da brincadeira e queria que parasse. Mas o intervalo para que você venha a ser vitorioso, eu quero te dizer que tem que passar por poço, tem que passar por escravidão, tem que passar por alguns problemas, para que você venha valorizar o maior de Deus. Não tem aquela passagem bíblica que se você for fiel no pouco, no muito, Deus te colocará? Assim a palavra do Senhor aqui em Gênesis, aqui, onde na história de José fala o seguinte, que ele teve que passar por tudo isso, por escravidão, né? Primeiro foi a traição dos seus irmãos, aí depois foi a escravidão dos ismaelitas, depois vem a escravidão no Egito por Potifar. Mesmo, irmãos, eu quero deixar claro que quando você lê a Bíblia, você vai ver que José era um mordomo da casa de Potifar. Ele cuidava de tudo na casa de Potifar. Então Deus não abandonou José mesmo em momento de escravidão. E a palavra do Senhor vai falar muito mais à frente. Vai falar sempre que antes de José chegar aqui, antes de José chegar ao governo, antes de chegar a ser governador, irmão, ele passou por muita coisa.
Como eu já disse, ele passou pela traição dos irmãos, pela escravidão dos ismaelitas, né, do seu irmão que jogou ao poço, a escravidão dos ismaelitas, que os mercadores, depois a escravidão no Egito, onde ele virou mordomo, escravo do Potifar, capitão da guarda de Faraó. Aí depois ele ainda vai passar por mais uma coisa que assim, aqui no livro, no Gênesis 40, diz que Deus ele livrou José neste momento, já começou a fazer os planos dele neste momento, que ele vai interpretar os sonhos na prisão. Olha só, na casa de Potifar aconteceu uns intervalos aí sombrios na vida de José, porque ele era moço, formoso, bonito, de boa aparência, forte e muito inteligente, é o que chamava a atenção de Potifar, mas não chamava somente a atenção de Potifar, chamava também a atenção da esposa de Potifar. Então, meu querido irmão, eu quero dizer neste momento que quando você estiver com um propósito de Deus na sua vida, quando o plano de Deus for traçado na sua vida, assim como foi na vida de José, não deixe nenhuma tentação te tirar deste foco. Aqui, assim foi José, e assim o que aconteceu. Ele, no capítulo 39 ainda, na casa de Potifar, no versículo 8, diz que a esposa de Potifar, no versículo 7, diz assim, deita comigo. Ou seja, ela tentou José para ter relações sexuais, mas José era um jovem, já não, aqui não fala o tempo dele, mas pelo tempo que se passara, já fala entre médio aqui que ele ainda estava quase beirando seus 18 anos. Porque a palavra do Senhor é clara, quando ele vira governador, ele já é um jovem de 30 anos e casa-se com Zefanat Penaia. E eu quero dizer para você que Deus, ele, mesmo na tentação, mesmo na prisão, mesmo sendo escravo, ele não abandonou o seu propósito, ele não abandonou o projeto de Deus. Ele sabia que Deus tinha algo maior na vida dele, então ele precisava passar por aquilo. E a esposa de Potifar, ela tentou José, inclusive falou que ele a atacou, sem atacar, que na verdade foi ela que atacou ele, rasgou as vestes dele, ficou com as vestes dele na mão, enquanto ele fugiu. E assim Potifar foi obrigado a mandar ele para a prisão. Quando ele foi para a prisão, lá ele foi diferenciado, lá ele também foi próspero. Então eu quero dizer para você que quando você estiver jogado na prisão, quando você estiver nada mais for contigo, Deus estará contigo. E ali na prisão, irmão, mesmo em dificuldade, mesmo em locais que você vai achar assim, meu Deus, Deus me abandonou. Lá, se você for fiel a Deus, Deus te fará próspero. A prosperidade, irmão, não é só dinheiro. A prosperidade é onde você faz ser organizado, onde você consegue organizar onde estava desorganizado, aonde você consegue fazer acontecer. Então, meu querido irmão, eu quero dizer para você neste momento que Deus vai fazer você ser próspero aonde você estiver. Se você encontra neste momento, meu querido irmão, meu querido inscrito do canal Fé e Adoração, se você se encontra neste momento num calabouço, se você se encontra neste momento em dívidas, se você se encontra neste momento atrapalhado, eu quero dizer que Deus, ele tem um sonho para ser realizado em sua vida. Os planos de Deus irá acontecer, mesmo você estando no calabouço, mesmo você estando na prisão, mesmo você sendo jogado como escravo. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus vai prosperar a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Porque como eu disse a você, Deus fez José amadurecer nas dificuldades, e assim ele foi amadurecido, assim ele foi provado, ele foi tentado, ele foi jogado na prisão, ele foi jogado no poço, ele foi traído pelos seus irmãos, mas dentro da prisão começou a acontecer algo. Ele interpreta sonhos do padeiro e do mordomo. Então eu quero dizer para você, irmão, que Deus, ele tem tudo na sua vida. Quando José interpreta os sonhos, quer dizer que ali começam os sonhos de Deus na vida dele, os planos dele, de Deus na sua vida. E quando José é lembrado, se passa-se bastante tempo, José ele vai junto do faraó para interpretar os sonhos dele. Quando ele interpreta os sonhos
dos tempos difíceis, dos tempos de bonança, Faraó imediatamente entende que aquele homem ali era diferenciado, que José tinha uma diferença, que era Deus na vida dele. E assim foi. Como que aconteceu? Nesse intervalo de tempo, meu querido irmão, levou-se 22 anos do tempo que José começou a sonhar e seus irmãos o traiu, foi feito 22 anos para que ele pudesse ser governador. Ou seja, os planos de Deus iam começar a dar certo na vida de José 22 anos depois, ele sofrendo, ele passando por perseguições, ele passando por escravidões, ele passando por momentos difíceis com a esposa de Potifar. O mesmo Potifar, ficando triste, lançam na prisão. Na prisão ele é diferenciado e é tratado diferente dos outros presos. Transforma a vida dos outros presos para que os outros presos tenham uma vida mais digna, melhor. E assim Faraó o viu como justo e temente ao Deus de José. Que Faraó, para os egípcios, Faraó é um dos deuses, de vários deuses que ele tem. Mas Faraó viu que José era diferenciado e colocou como governador. Ou seja, Faraó disse: somente no trono eu sou maior que você. Daí em diante você governará toda a terra do Egito. O que eu quero dizer para você neste momento, meu querido irmão e minha querida irmã, não importa o que você esteja passando, Deus vai realizar os sonhos dele, os planos dele na tua vida. Leve o tempo que levar, irmão. Seja fiel a Deus. Leve o tempo que custar. Seja fiel a Deus. Seja você um José, mesmo traído pelos seus irmãos, ele não desistiu. Ele foi fiel a Deus dentro da prisão. Foi fiel a Deus dentro da casa de Potifar. Foi fiel a Deus dentro do Egito. Ele foi fiel a Deus. Então o segredo, meu querido irmão, é ser fiel a Deus. Não importa as adversidades, não importa as traições que você vai sofrer, o que você tem que ser é fiel a Deus. Deus, ele pode realizar todos os seus sonhos. Assim como realizou na vida de José. Demorou 22 anos. Então José sofreu? Sofreu. Porque mesmo você tendo um tratamento diferenciado numa prisão, você está preso. Você não pode sair dali. Mesmo você tendo um tratamento diferente na casa de Potifar, você era escravo. Você não poderia fazer, você não tinha liberdade de fazer o que queria. Então, meu querido irmão, eu quero dizer que mesmo com as privações, mesmo com todas as dificuldades, Deus era com José. E assim como você está passando suas dificuldades, assim como você está passando as tentações, assim como você se encontra endividado, assim como você se encontra sem fé ou depressivo, ou você se encontra sem esperança na vida, eu quero dizer que Deus, ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Eu quero te dizer neste momento, Deus é contigo e Deus vai te abençoar, Deus não vai te abandonar. Amém, meu querido irmão? Amém, minha querida irmã? Que Deus possa te abençoar com essa palavra e que você venha compartilhar este vídeo para mais pessoas. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.